Bom dia, irmão e irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, nos dê um final de semana muito feliz, abençoado na sua presença e que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos comentar alguns homens cujos nomes estão registrados no Velho Testamento por ordem alfabética. O maior dos patriarcas que nós conhecemos foi Abraão. A história de Abraão está registrada lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Abraão, o maior dos patriarcas, com a letra A. E conhecemos também o filho caçula de Jacó, que está com a letra B. O filho caçula de Jacó foi Benjamim. Está registrado lá em Gênesis capítulo 35, versículo 18. Conhecemos também com a letra C o primeiro assassino. Foi Caim, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Conhecemos também com a letra D a história do homem que foi atirado na cova dos leões, Daniel. Está registrado lá em Daniel, capítulo 6, versículo 16. Conhecemos também com a letra E a história do profeta que foi alimentado por corvos, no deserto. Elias, nosso irmão Elias, com a letra E. Está registrado lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 6. Também com a letra F, nós conhecemos o comandante do exército de Abimeleque. O comandante do exército de Abimeleque chamava-se Ficol. Está lá em Gênesis, capítulo 21, versículo 22. Conhecemos com a letra G a história do nosso corajoso irmão que atacou o inimigo com apenas 300 companheiros. A história de Gideão. Gideão, que está narrado lá em Juízes, capítulo 7, versículo 7. Sabemos também e conhecemos a história de um dos profetas menores, com a letra H. Lembra-se qual é? Abacuque. Abacuque, um dos profetas menores. Tem a história com a letra I, a história de Isaac, aquele menino que quase foi sacrificado pelo pai. Isaac, está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 12. Temos a história de José, famoso José do Egito, que foi governador do Egito, que está narrado lá em Gênesis capítulo 41, versículo 41. Com a letra L, nós temos o sogro de Jacó, pai de Lia, pai de Raquel, sogro de Jacó. Lembra-se do seu nome com a letra L? Labão. Labão, a história está narrada lá em Gênesis capítulo 29, versículos 16 e também no versículo 28. Com a letra M, nós temos o nome de Moisés, aquele que Deus chamou para tirar o seu povo da escravidão do Egito e que recebeu também os 10 mandamentos de Deus, Moisés. Com a letra N, nós temos a famosa história da arca e do seu construtor, a história de Noé. Noé, cuja história e cujo nome está registrado em Gênesis capítulo 6, versículo 14. Temos também com a letra O, mais um dos profetas menores registrado no Velho Testamento, que é o profeta Obadias. Com a letra H nós falamos Abacuque, agora com a letra O nós temos Obadias. Com a letra P nós temos a história do capitão do Egito a quem José foi vendido. Lembra-se? José foi vendido para esse capitão do Egito chamado Potifar. Potifar com P
está lá em Gênesis capítulo 39, versículo 1. E nós temos quem foi o pai do primeiro rei de Israel. Pai do primeiro rei de Israel, com que chamava-se Quis. E Quis, Q-U-I-S, foi o pai de Saul, primeiro rei de Israel. Está lá em 1 Samuel capítulo 9, versículo 3. Nós temos com a letra R, personagem chamado Roboão, que foi o filho de Salomão que o sucedeu no trono. Roboão ocupou o trono logo após a saída de Salomão. 1 Reis, capítulo 11, versículo 43. Estes são alguns personagens bíblicos em ordem alfabética e temos ainda outros. E agora nós podemos nos lembrar com a letra S do nosso irmão Sansão. Sansão, o homem de maior força física citado na Bíblia, Juízes capítulo 16, versículo 6, nos fala sobre Sansão. Depois com a letra T, P-Q-R-S-T, nós temos a história de Tubal-Caim, que foi o primeiro artífice em bronze e ferro. Está lá registrado em Gênesis 4, 22. Com a letra U, nós temos o rei de Judá que ficou leproso como castigo de Deus. O rei de Judá que ficou leproso pelo castigo de Deus. Chamava-se Uzias. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 19 a 20. Nós temos também o pai de um dos espias mandados a Canaã por Moisés. Moisés mandou os espias a Canaã, lembra-se? E nós temos o pai de um deles que começa com a letra V, chamava Vofzi, ou Vofzi, está lá em Números capítulo 13, versículo 14. E por final, com a letra Z, nós temos a história do último rei de Judá que foi levado cativo para a Babilônia. Está em 2 Reis, capítulo 25, versículo 7, chamado Zedequias. E aqui nós temos alguns personagens bíblicos, alguns nomes da Bíblia registrados em ordem alfabética, de A ao Z. Obviamente, algumas letras mais difíceis do alfabeto, como o X, como o K, nós não encontramos. Mas, normalmente, de A a Z, nós encontramos personagens, pessoas que fazem parte do povo de Deus, do povo judeu, do povo de Deus, na ordem alfabética, de A a Z. Como curiosidade para o seu conhecimento, para o seu crescimento, que você, ao ler a Bíblia, possa observando que tudo isso faz parte integrante, gostosa, feliz do nosso aprendizado bíblico. Que Deus nos abençoe, nos dê um final de semana muito feliz, precioso e valioso, vivido para a glória do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.